Olá, família! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes e simbólicas da Bíblia, a Torre de Babel. É uma narrativa que fala sobre orgulho, união sem propósito e as consequências de tentar alcançar o céu por nossas próprias forças. Vamos entender por que essa história, escrita há milênios, é tão relevante para os nossos dias. Imaginem a cena. O mundo acabava de ser purificado pelo dilúvio. A humanidade, descendente de Noé e sua família, estava recomeçando. Todos falavam uma só língua, e havia uma sensação de unidade no ar. Era uma oportunidade de ouro para construir um futuro diferente, baseado na humildade e na obediência a Deus, que os tinha salvado. Mas, como sabemos, a natureza humana tende a esquecer rápido as lições mais duras. Na planície de Sinear, um movimento começou. Uma multidão se reuniu com uma ideia ambiciosa. Eles disseram uns aos outros: "Vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo cume chegue aos céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra." Prestem atenção nessa frase. Façamos para nós um nome. O foco não era glorificar a Deus, mas a si mesmos. Eles queriam se tornar eternos, famosos, poderosos. Queriam criar um monumento à sua própria grandeza. Esse desejo não era novo. Era o mesmo orgulho que levou Adão e Eva a desobedecerem no Éden, buscando ser como Deus. Era o mesmo sentimento que fez Caim se rebelar. Agora, esse orgulho estava sendo materializado em tijolos e argamassa. A torre não era apenas uma construção, era um símbolo de rebelião. Um grito de independência contra o Criador. Eles estavam, na prática, dizendo: "Nós não precisamos de Deus. Nós podemos chegar ao céu sozinhos." O barulho da construção era ensurdecedor. Martelos batendo, homens gritando ordens, tijolos sendo passados de mão em mão. A cada novo andar, o sentimento de poder aumentava. Eles olhavam para baixo e se sentiam gigantes. Olhavam para cima e sentiam que o céu estava ao alcance das mãos. A união deles era impressionante, mas era uma união construída sobre a areia movediça da vaidade. Deus, do céu, observava tudo. E a Bíblia diz que Deus desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Ele viu a unidade e a determinação deles e disse: "Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua." Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Isso não era um elogio. Era uma constatação preocupante. Deus sabia que, se continuassem naquele caminho de arrogância, a autodestruição seria inevitável, assim como aconteceu antes do dilúvio. O orgulho desenfreado sempre leva à ruína. Então, para protegê-los de si mesmos, Deus agiu. Ele não destruiu a torre com fogo ou um terremoto. Sua intervenção foi muito mais sutil e eficaz. Ele confundiu a língua deles. De repente, a comunicação perfeita que unia aquele povo desapareceu. Onde antes havia ordens claras, agora havia um caos de sons incompreensíveis. Imagine o desespero. Um pedia um martelo e recebia água. Outro tentava explicar um plano e ninguém o entendia. A cooperação se transformou em frustração. A união se desfez em desconfiança. O projeto grandioso parou no meio. A torre, que deveria ser um monumento à glória humana, tornou-se um símbolo da sua confusão e fracasso. Aquele lugar foi chamado de Babel, que significa confusão. E o que eles mais temiam aconteceu. Foram espalhados por toda a face da terra, cumprindo, ironicamente, o plano original de Deus de que povoassem o mundo. O sonho de alcançar o céu terminou com os homens distantes até uns dos outros. Essa história é uma poderosa lição sobre o orgulho. Qualquer projeto, por mais nobre que pareça, se não tiver Deus no centro, está fadado ao fracasso. A tentativa de construir nossa própria glória sempre termina em confusão e queda. A verdadeira grandeza não está em quão alto conseguimos subir por conta própria, mas em quão baixo conseguimos nos curvar em humildade diante de Deus. E hoje, será que ainda construímos torres de Babel? Com certeza. Elas apenas mudaram de forma. Nossas Babéis modernas não são feitas de tijolos, mas de outras coisas.
A busca incessante por status, a obsessão por likes e seguidores nas redes sociais, a corrida por títulos e diplomas apenas para impressionar, a ambição por riqueza e poder a qualquer custo. Toda vez que colocamos nosso eu no trono e deixamos Deus de lado, estamos erguendo uma torre de vaidade. Quando o sucesso profissional se torna mais importante que o nosso tempo com Deus, estamos construindo uma Babel. Quando a opinião dos outros vale mais que a palavra de Deus, estamos construindo uma Babel. Quando confiamos mais na nossa inteligência e nos nossos recursos do que na providência divina, estamos erguendo a nossa própria torre, e o resultado é sempre o mesmo: confusão, ansiedade, relacionamentos quebrados e um profundo sentimento de vazio. Sentimos que, mesmo subindo, estamos cada vez mais sozinhos. Mas a história não termina em tragédia. A intervenção de Deus em Babel não foi apenas um castigo, foi também um ato de misericórdia. Ao confundir os planos arrogantes da humanidade, Deus os estava chamando de volta à dependência. Às vezes, Deus permite que nossas torres desmoronem. Ele permite que nossos planos se embaralhem, que a confusão se instale, não para nos destruir, mas para nos resgatar do nosso próprio orgulho. Aquele projeto que deu errado, aquele relacionamento que terminou, aquela porta que se fechou, talvez tenha sido Deus te protegendo de uma queda muito maior. A confusão de Babel foi, de certa forma, revertida no dia de Pentecostes, como lemos em Atos, capítulo 2. Ali, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, e eles começaram a falar em outras línguas. Pessoas de diferentes nações, que antes estavam separadas pela barreira do idioma, agora podiam ouvir e entender a mesma mensagem do Evangelho. Enquanto em Babel a linguagem foi usada para dividir por causa do orgulho, em Pentecostes a linguagem foi usada para unir através do Espírito de Deus. A solução para a divisão humana não é um projeto grandioso, mas a rendição ao Espírito Santo. Então, qual é a lição final da Torre de Babel para nós? A lição é que o céu não se conquista com esforço humano, mas se recebe por graça, através da humildade. Jesus disse: aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Em vez de construir torres para o nosso próprio nome, somos chamados a construir uma vida sobre a rocha, que é Cristo. Cada tijolo da nossa vida deve ser um ato de fé, um gesto de amor ao próximo, uma escolha diária pela humildade. Quando construímos nossa vida com os materiais de Deus, fé, esperança e amor, e com o propósito de glorificá-lo, nossa construção permanecerá de pé, não importa quão fortes sejam os ventos da adversidade, porque ela não estará fundada na areia da vaidade, mas na rocha eterna que é o nosso Senhor. O convite de hoje é para que a gente inspecione as nossas próprias construções. O que tem motivado seus projetos? A glória de Deus ou a sua própria? Que possamos pedir a Deus a sabedoria para demolir qualquer torre de orgulho em nossos corações e a humildade para construir nossa vida sobre o fundamento sólido que é a sua vontade. Obrigado por assistirem até aqui. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Deixe nos comentários qual Babel moderna você precisa derrubar na sua vida hoje. Vamos conversar sobre isso. Fiquem com Deus e até a próxima.